Hora de falar sobre o Corinthians. Osmar Stabile, já na condição de presidente eleito, depois de votação nessa segunda-feira, fez uma revelação preocupante. Ele revelou que a dívida que o Corinthians tem com o Santos Laguna hoje é de 41 milhões de reais. Nos últimos dias, eu e toda a imprensa que cobre o Corinthians vínhamos trabalhando com o número de 33 milhões de reais. O grande problema é que esse valor não tinha juros de toda a dívida por conta desse período de não pagamento, ou seja, hoje o Timão deve 41 milhões de reais ao clube mexicano pela compra do Félix Torres. E o pior vem agora, o Timão já fez 3 propostas diferentes para a quitação dessa grana com pagamentos de 30%, 50% e depois 70% do valor à vista, e o Santos Laguna segue irredutível, exigindo toda a quantia numa única parcela. Vai ficar pior. Se o Corinthians ainda tem 41 milhões de reais a pagar pelo Félix Torres, vale contar que ele vai ser comprado por 51 milhões de reais. Isso porque o Corinthians já havia feito, ainda na era Augusto Melo, pagamento de 10 milhões de reais à vista. Mais um enorme presente de grego do presidente que sofreu impeachment. Só para contar que o Stabile foi eleito presidente nessa segunda-feira com votação expressiva. 76% dos votos contra apenas 75% dos votos para o Stabile, 19% dos votos para o Cittadini e só 5% dos votos para André Castro. O candidato que havia prometido aportar 5 bilhões e meio de reais teve apenas 14 votos entre membros do Conselho Deliberativo. A saideira sobre o Timão, Corinthians chateado com a mudança na data do jogo contra o Atlético Paranaense, partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Inicialmente, o jogo aconteceria no dia 11 de setembro, uma quinta-feira. Ele foi antecipado para quarta-feira, 21h30, menos tempo para a recuperação do Hugo Souza, que vai estar à disposição da seleção brasileira na terça-feira, na altitude de El Alto, na Bolívia, a 4.100 metros do nível do mar. Quero te falar agora sobre os 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que já abriram negociações para ter Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, de graça a partir de 1º de janeiro de 2026. Fluminense e Grêmio procuraram os representantes do jogador, demonstrando a intenção de assinar um pré-contrato agora, para que o atleta chegue sem custos a partir de 1º de janeiro. Mas a tendência de que Gustavo Henrique renove seu contrato com o Corinthians. Na próxima semana já há uma reunião marcada entre os dirigentes do Timão e o representante do atleta. Importante contar que hoje o Gustavo Henrique ganha na casa dos 700 mil reais por mês e ele já fez chegar aos ouvidos dos dirigentes do Timão que querem um reajuste salarial. Essa ideia de aumentar o salário foi acertada, foi concordada, agora as partes acertam apenas a definição do valor. Vai chegar a 800 mil, fica com um pouquinho menos, um pouquinho mais, esse debate vai constar na próxima reunião. Gustavo Henrique, que é hoje o principal zagueiro do elenco do Corinthians, e o fato de estar livre no mercado, podendo assinar um pré-contrato, é sempre algo perigoso. 16 jogos e 1 gol na temporada, gol marcado justamente na classificação do Corinthians contra o Palmeiras, outro dia no Allianz Parque, vitória super importante que assegurou o Corinthians nas quartas de final. Hora de falar sobre o Corinthians para te contar quem é o reforço misterioso com quem o Timão negocia. As dicas que a gente já tem são de que trata-se de um brasileiro que atua no exterior. Vale a lembrança de que o Corinthians já se acertou com Agustín Anello, atacante argentino de 23 anos de idade. Ele é argentino/americano, né, e pertencia ao Boston River do Uruguai. E o Corinthians ainda não conseguiu se ver livre do transfer ban, ou seja, ainda não pode registrar nem o Anello, nem esse jogador brasileiro. Durante o domingo tentei buscar mais informações e posso assegurar que esse brasileiro que atua no exterior não é o zagueiro Luizão. O Corinthians busca um defensor, o Luizão está livre no mercado depois de rescindir contrato com o West Ham, mas não houve consulta nessa janela de transferências. Quem me fez essa confirmação foi o próprio empresário do atleta. O que eu posso contar para vocês é que esse reforço misterioso é atacante. Isso porque o Corinthians hoje tem como 2 prioridades um centroavante mais um atacante de lado de campo, mesmo fazendo a observação de que o Anello e de que o Vitinho foram contratados. Dorival Júnior tem batido muito na tecla da necessidade de jogadores de velocidade. Quero contar mais um bastidor. A tratativa com o Anello está fechada com o Boston River, mas a repercussão em cima da contratação foi muito ruim, em especial para o Fabinho. A torcida foi analisar o currículo desse atleta e não se empolgou. E o Fabinho está em busca de reforços importantes também para tentar salvar sua pele. Ele sabe que seja qual for o resultado da eleição para presidente nessa segunda-feira, o emprego dele está muito ameaçado
Isso porque o Osmar Stabile, que é o candidato da situação, o Roque Cittadini, que é o candidato da oposição, e o André Castro, que é uma terceira via, todos entendem que o Fabinho Soldado é um cara muito ligado ao Augusto Melo, presidente que sofreu impeachment, até por isso é grande a chance de o Fabinho ser demitido. Ele entende que se contratar 1 ou 2 jogadores de peso, nesse momento, pode acabar se salvando da dispensa. Só para completar, em relação a atacantes de lado de campo que atuam no exterior, Caio César, do Al Hilal, e Vitor Sá, que pertence ao Krasnodar, foram alvos recentes do Corinthians, sem avanços em relação a ambos. Para completar o noticiário do Corinthians, contar que Héctor Hernandes negocia nesse momento com 2 clubes do exterior. O problema é que o Corinthians gostaria de encontrar alguém que assumisse os R$500 mil por mês em carteira que o Timão paga. Ainda há um prêmio de luvas. O custo do Héctor Hernandes é superior a R$650 mil por mês. Hora de informação curiosa, quero contar que Dele Alli, atacante inglês que já fez sucesso com a camisa do Tottenham, tem sido oferecido para clubes brasileiros. Sugestão dos últimos dias, e vários times da Série A receberam essa sugestão, entre eles o Grêmio. O grande problema é que o Dele Alli pede bastante dinheiro para se mudar para o Brasil e seus últimos desempenhos nos clubes mais recentes são péssimos. O atleta, por exemplo, defende o Como da Itália, onde jogou apenas uma única vez na temporada passada. Pelo Besiktas, seu clube anterior, 15 partidas e 3 gols, muitos problemas, extracampo, lesões e muito mais, num pacote extremamente alto. Você pode estar se perguntando sobre a idade do Dele Alli, 29 anos, a pergunta que eu deixo. Caberia no seu clube do coração? Em qual condição? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre Pablo Mari. Você lembra dele? Zagueiro espanhol, hoje com 31 anos de idade, foi um dos destaques do Flamengo durante a campanha de 2019. Ele e Rodrigo Caio formaram uma dupla de zaga das mais elogiadas do Brasil. Ele acabou sendo vendido para o Arsenal, não se destacou no clube inglês e tem peregrinado por clubes italianos. Nesse momento pertence à Fiorentina. E na Itália, afirmaram nessa semana que 4 clubes brasileiros tentaram a contratação do Pablo Mari: Cruzeiro, Botafogo, Grêmio e Corinthians. De acordo com a publicação italiana, Olympiacos e Alavés também teriam demonstrado a intenção de ficar com Pablo Mari. Mas a tendência é que o espanhol acabe permanecendo na Fiorentina. Ele foi comprado no fim da temporada passada, chegou para a reta final e foi titular em 12 dos 13 jogos que disputou. O primeiro jogo, ele se adaptando ao time, ele entra no decorrer da partida e nas 12 partidas finais do campeonato italiano ele joga todas como titular e atuando pelos 90 minutos. Dá para imaginar que o Pablo Mari permaneça por lá. Contrato na Fiorentina até junho de 2027, está avaliado em 3,5 milhões de euros. Fiorentina havia o comprado por 1,8 milhão. Só uma curiosidade, Pablo Mari representou um dos melhores negócios recentes feitos pelo Flamengo. O rubro-negro havia o comprado do La Coruña por 5,5 milhões de reais e depois o vendeu para o Arsenal por 63 milhões de reais. Com detalhe, o Arsenal ainda foi obrigado a pagar mais dinheiro ao Flamengo nos anos seguintes por conta de bônus alcançados. Bora te atualizar agora sobre Memphis Depay. Você sabe que o Memphis está machucado, lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita, sofrido no clássico contra o Palmeiras no último dia 6. A previsão era de retorno em mais ou menos um mês, ou seja, ele estaria à disposição na primeira semana do mês de setembro. E o Corinthians trabalhava para que ele ficasse disponível para o jogo da volta contra o Atlético Paranaense. E o Corinthians faz 2 jogos absolutamente decisivos contra o Furacão na Copa do Brasil, valendo vaga nas semifinais da competição. Pois bem, Craque Neto contou nessa sexta-feira que dentro do Corinthians existe um trabalho para que o Memphis Depay volte já na partida de ida. Confronto marcado para a próxima quarta-feira em Curitiba. Os caras estão tentando acelerar o processo até por conta de vários outros desfalques, todos por causa de lesão. O Corinthians também não conta com o Yuri Alberto, com o Carrilho e também com o Martínez. Retorno do Memphis seria super importante para que o Corinthians aumentasse suas chances de marcar gol fora de casa e voltar com um resultado melhor. Timão, desclassificado da Sul-Americana e da Libertadores, bem distante da briga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil como a última chance de título na temporada. Hora de falar sobre o Corinthians, que se frustrou com a falta de propostas por Breno Bidon. É óbvio que o Timão passa por enormes dificuldades financeiras, qualquer um sabe disso.
E diante desse planejamento, a ideia do presidente Osmar Stabile era fazer pelo menos uma boa venda de atleta nessa janela da metade do ano, e o jogador escolhido era Breno Bidon. A percepção que se tinha era de que alguém com o mercado internacional que não faria tanta falta no dia a dia do time. Acontece que o Bidon não foi alvo de propostas, nem sequer de sondagens mais fortes. E o sonho corintiano de faturar 20 milhões de euros, ou mais de 120 milhões de reais, foi completamente para o espaço. Diante desse cenário e sem a perspectiva de venda de atletas em julho e agosto, o Corinthians já começa a ter de buscar outras receitas. Antecipação com patrocinadores, novos acordos de publicidade, faturamento com receitas da Neoquímica Arena, enfim, busca-se alternativas para que o Corinthians tenha como pagar suas contas. Há uma série de problemas emergenciais, o maior deles o transfer ban de 33 milhões de reais com o Santos Laguna, que impede inclusive o Corinthians de registrar novos atletas. Nessa quarta-feira também vence aquela bolada gigante de 11 milhões de reais a que tem direito o Memphis Depay. Contei para vocês num vídeo dessa terça-feira que o Corinthians já informou ao holandês que não terá capacidade de fazer essa quitação de forma imediata. Só para completar sobre o Memphis, por conta de uma virose, ele não participou dos treinos nem dessa segunda, nem da terça-feira. Timão que também decidiu por afastar dos treinos Héctor Hernández, o centroavante espanhol fora dos planos do técnico Dorival Júnior, vai treinar em horários separados. É mais uma medida para que o Corinthians consiga se livrar rápido do Héctor Hernández. A impressão que se tem é de que o Héctor, diante desse cenário, vai buscar um clube para deixar o Timão. A saideira, Matheus Donelli, há mais de um mês afastado do restante do elenco, segue sem conseguir encontrar clubes. É outro jogador que não faz parte dos planos do técnico Dorival Júnior. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.